Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso estudo do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, que é um diálogo entre Allan Kardec e uma pessoa que estava querendo participar, assistir às experiências de Kardec com os espíritos. Porém, Kardec identificou que essa pessoa não estava sinceramente querendo compreender e entender como isso funciona, mas sim estava com intenções escusas, com intenções nada sinceras, com intenção apenas de fazer uma crítica destrutiva. Inclusive, Allan Kardec diz que caso a crítica fosse construtiva, no sentido de não concordar com o espiritismo, mas não concordar e elogiar, mas falar a verdade a seu respeito, ou seja, por que concorda, por que discorda, sem preconceitos. Mas ele identificou, Allan Kardec identificou que o lance ali era puro preconceito e o rapaz, a pessoa só estava querendo assistir para poder falar mal. Já estava indo com intenções de negativas, não estava indo falar com ele, não estava indo pedir para Kardec essa possibilidade, essa oportunidade com boas intenções. Então aí se desenvolve um diálogo entre eles em que Kardec meio que coloca esse rapaz no lugar dele, né? Com palavras muito lindas, inclusive cabe uma relação disso com o nosso estudo do Evangelho que fizemos agora há pouco. Cabe uma relação disso com o que a gente acabou de conversar no Evangelho. Então Kardec colocou o rapaz no lugar dele, né? Falou, ó, eu tô percebendo quais são as suas verdadeiras intenções. Então vamos continuar aqui a leitura do livro para conversarmos sobre isso, sobre essa postura de Kardec e como Kardec reagiu a essa pessoa mal intencionada que estava fingindo um interesse pelo espiritismo, mas que na verdade queria tirar a credibilidade de Kardec e das manifestações dos espíritos. Vamos lá então. Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Só um minutinho. Confesso-vos que, e se tivesse que sujeitar a uma operação cirúrgica, seria muito confiante. Médico? Tá, isso aqui já foi. Aqui, achei. O visitante diz: entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá nisso? Por que se dá isso quando é uma coisa séria? O rapaz perguntando para Allan Kardec. Por que se é sério, se é real, por que parou aquela febre de mesas girantes que estava na França, em Paris, um tempo atrás? Allan Kardec responde: porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria. Uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Então é o seguinte, quem me acompanhou aqui, quem não tem a oportunidade de fazer isso agora, nós fizemos 2 lives sobre a biografia de Allan Kardec, que é a introdução, que é o início. Esse livro aqui se inicia com a biografia de Allan Kardec. E lá nós explicamos nessas 2 lives, que você pode encontrar no canal do YouTube facilmente, explicamos o que aconteceu, como que aconteceu isso, como que surgiu esse interesse de Allan Kardec sobre essas manifestações dos espíritos. E nós sabemos que as mesas girantes foram uma forma que os espíritos encontraram de chamar a atenção de Allan Kardec para que ele estudasse o espiritismo e cumprisse com a missão dele de ser o codificador do espiritismo. Continuando aqui a resposta dele. Para as pessoas fúteis que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, esse das mesas girantes.
Um divertimento que abandonaram quando deles se aborreceram. Cansaram, acharam entediante e saíram fora depois de terem visto, de terem se deleitado ali com o fenômeno, né? São pessoas com as quais a ciência não conta. Ou seja, elas estavam lá só para se divertir. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. Então, no começo chamou a atenção de muitas pessoas que foram lá verificar o que essas tais de mesa girante fazem, o que será que é isso, será que é mágica, será que é charlatanismo, será que é espírito mesmo? E daí esse período da curiosidade cessou e ficaram os que estavam levando a sério, querendo estudar a fundo para compreender verdadeiramente o que era aquilo. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo, sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio de gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a este número. Mais uma vez justificando por que ele não ia deixar o rapaz assistir às experiências, aos trabalhos de Allan Kardec. Visitante. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhas na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido e outra estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com estes eu não me ocupo absolutamente. Então, aqueles que ficam achando uma humilhação prestar atenção e se dobrar, né? Se dobrar no sentido de se deixar convencer, a esses Allan Kardec diz que não perde tempo. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista. Sobretudo, quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. Que é o que eu disse antes, o rapaz estava de prevenção, ele estava com preconceito, ele não estava sinceramente querendo compreender do que se tratavam as manifestações ditas dos espíritos, já que ele ainda não estava convencido que eram espíritos. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para eles um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiências sem resultado provável. O visitante diz: enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz,
que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se. Como poderá fazê-lo quando não lhe facultais os meios para isso? Allan Kardec responde: eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Há, porém, pessoas em quem a vontade de instruir-se não é senão aparente. Com estas perde-se o tempo, porque se elas não encontram logo o que parecem buscar e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que vem não é suficiente para lhes destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhos fornecer. Então, Allan Kardec está dizendo o seguinte: eu percebo quando uma pessoa é incrédula, não acredita, por ignorância, e essa ignorância, o que significa ignorância? Significa ignorar. Ignorar significa não saber. Então, eu não sei sobre medicina, eu sou ignorante em medicina. Eu sei sobre direito, eu não sou ignorante em direito, mas eu não sou ignorante em poucas coisas e sou ignorante em muitas coisas. Existem muito mais coisas que eu não conheço do que coisas que eu conheço. E as coisas que eu não conheço, se eu estou disposta a aprender, aí eu sou esse que Allan Kardec está chamando de incrédulo por ignorância. Eu não conheço o espiritismo, eu não sei sobre as manifestações dos espíritos. Eu não sei nem se elas são reais, mas eu quero saber. Então eu sou incrédulo por ignorância. E ele distingue do outro que é o incrédulo que ele diz incrédulo por sistema, que é aquela pessoa que ela quer continuar sendo incrédula. Ela só vai se informar sobre aquele determinado assunto, que no nosso caso aqui é a manifestação dos espíritos, para poder se usar aquilo contra, para poder reafirmar o seu preconceito, para poder tornar aquilo objeto de zombaria. E aí, gente, não vale mesmo a pena perder tempo com isso, né? Allan Kardec tá certíssimo. Ficar perdendo tempo com gente que não tá sinceramente querendo aprender, sinceramente querendo conhecer. E que pode, tudo bem continuar discordando, isso é saudável, continuar não acreditando, isso é saudável, mas que tenha no coração a sinceridade de observar abertamente e não observar já de forma preconceituosa, certo? Como eu gostaria, hoje em dia hoje eu tô com mania de falar de mim, né? Já falei no evangelho, tô falando de novo, mas enfim. Como eu gostaria de ter percebido antes na minha vida coisas pelas quais não valia a pena lutar. Quanto tempo e energia eu perdi com coisas, tentando convencer pessoas, tentando mostrar situações para pessoas que não vale a pena. Não é que a pessoa não vale a pena, não vale a pena o desgaste. Naquele momento a pessoa não está realmente interessada naquilo. Discutir situações, discutir opiniões que as pessoas não estão abertas para tal. A gente não deve ficar perdendo tempo. E é uma falta de gentileza também, isso, né? Deixa quando a pessoa não pede. Quando ela não pede, você fica tentando convencê-la de algo, é falta de gentileza. E quando ela pede, mas você sabe que ela, na verdade, ela não quer. Ela só quer usar o que você diz contra você. Aí não é falta de gentileza porque você não está invadindo, mas é perda de tempo, perda de energia, né? Não vale a pena, não. A quem deseja instruir-se, direi, Allan Kardec ainda respondendo. A quem deseja instruir-se, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz de física ou de química. Atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espirituais à vontade,
em que as inteligências desses agentes fazem, muitas vezes, frustrarem-se todas as nossas previsões. Ou seja, não é nosso bel prazer. A gente não fala assim, vem aí, espírito, para mostrar aqui para o rapaz como que faz a manifestação. Não é assim, né? É algo que deve ser respeitado e acontece no momento em que deve acontecer. É a vontade do espírito e não nossa. É aquilo que Chico Xavier dizia, a campainha toca de lá para cá, nunca de cá para lá. Não sou eu que chamo o espírito para se manifestar, é o espírito que vem aqui bater na minha porta para falar através de mim, né? E aqui Chico Xavier confirmou isso que Allan Kardec está dizendo, ao dizer que não é de forma aleatória, não é o bel prazer, não dá para estudar o espiritismo, as manifestações dos espíritos, assim como se estuda química e física. Você não pega um momento ali que você escolheu para estudar. Eles aqui se manifestam na hora, e no momento e no dia e para o motivo que eles querem. Aqueles que acidentalmente podereis ver, não apresentando nexo algum nem ligação necessária, seriam pouco inteligíveis para vós. Então, pode até acontecer uma manifestação de espírito aí aleatória, fora do horário que a gente está preparado para estudar, para avaliar, para verificar aquela experiência, né, com olhos de científicos. Pode até acontecer, mas não vai ter utilidade nenhuma. Instruí-vos primeiramente pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudeste ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção moral. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis, qualquer que seja a ordem em que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Então ele falou para o rapaz assim, ó, estuda a parte teórica, já que você está dizendo tanto aí que é verdade, que você quer mesmo conhecer o espiritismo, que você está disposto mesmo, né, a olhar para isso, então estuda a parte teórica, aí vai ficar mais fácil você ter acesso à parte da manifestação do espírito, dos espíritos. E aí Allan Kardec finaliza. Eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se. E, pela resposta que dão, é fácil conhecer se neles há alguma coisa mais que curiosidade. Allan Kardec muito inteligente, né? Muito bom na explicação, na argumentação e na convicção. Muito legal. Bom, então amanhã nós vamos continuar, iniciaremos o segundo diálogo, que é o diálogo que diz o cético. O primeiro, esse que nós acabamos hoje, é o crítico. O próximo é o cético. Vamos ver o que Allan Kardec dirá para o cético. Bom, pessoal, então, até amanhã e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.